Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, vamos para a terceira parte do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E agora nós iremos abordar os artigos 53 ao artigo 78 da lei. Para situar o aluno no nosso objeto de estudos, nós temos aqui o livro 1 e o livro 2. Tá? Essa aqui vai ser a nossa última aula do livro 1. Nós já trabalhamos aqui as disposições preliminares, nós já vimos os 10 capítulos de direitos concedidos às pessoas com deficiência e agora nós iremos trabalhar o título 3 e o título 4. O título 3 da acessibilidade e o título 4 da ciência e da tecnologia. Só lembrando para vocês que na nossa próxima aula e a última aula, nós iremos abordar aí a parte especial, que é o livro 2, O livro 2, a gente vai trabalhar a parte especial. Bacana? Então vamos lá, Professor, quais são os capítulos desses títulos, Então o título 3, que é o da acessibilidade, que é o mais longo, nós temos aqui as disposições gerais, nós temos acesso à informação e à comunicação no capítulo 2, e o capítulo 3 da tecnologia assistida. E o capítulo 4 do direito à participação na vida pública e política. E, finalmente, nós vamos trabalhar aí a ciência e a tecnologia. Ou seja, nós iremos abordar 1, 2, 3, 4, 5 assuntos nesta aula. É muito importante vocês fazerem esse tipo de organização. Por quê? No final da aula, você deve dar uma paradinha assim, voltar nesse slide e falar, disposições gerais. O que eu lembro das disposições gerais? Você vai o quê? Você vai ativando gatilhos mentais, cara. Você vai ativando gatilhos mentais aí nesse ponto, cara. É muito importante você saber disso, ok? Então vamos lá. Primeiro, disposições gerais, Uma coisa eu garanto para vocês, cara. Esse estatuto aqui trouxe um impacto muito grande, cara, tá? Muito grande na construção civil. A gente vai ver isso, tá? Nas obras, nas empresas, nas organizações, em tudo. Por quê? Porque forçou o quê? Fazer adaptações e construções de acordo com o desenho universal da acessibilidade. Eu acho que foi um dos maiores, está sendo um dos maiores desafios na implementação dessa lei, é esse quesito, inclusive. Vamos lá. Disposições gerais. A acessibilidade é um direito que garante a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação. Então, nessa tocada de viver de forma independente, ou seja, sem depender de outros, e exercer seus direitos de cidadania e de participação social, para mim, a maior dificuldade da inclusão, Então, vamos lá, O que acontece aqui, Olha só. São sujeitas ao cumprimento das disposições desta lei e de outras normas relativas à acessibilidade, sempre que houver interação com a matéria nela regulada. Então, o que acontece aqui? São sujeitas ao cumprimento das disposições desta lei. Ok? Além dessa lei, as outras normas relativas à acessibilidade. Então, o que acontece? Então, o que acontece? A partir da edição dessa lei, todo e qualquer, atenção, projeto arquitetônico e urbanístico, olha só, a aprovação de projeto arquitetônico e urbanístico ou de comunicação e informação, a fabricação de veículos de transporte coletivo, a prestação do respectivo serviço e a execução de qualquer tipo de obra quando tenham destinação pública e coletiva. Então, o que acontece? Por exemplo, eu quero fazer uma padaria. Você vai ter que apresentar o projeto arquitetônico e urbanístico na prefeitura. Não é isso? Sim. Então, o que vai acontecer? Lá na prefeitura, para a aprovação desse projeto arquitetônico, em novo empreendimento, deverão considerar todas as regras de acessibilidade. Todas. Principalmente a 10.098 de 2000. Tá? Principalmente a lei 10.098 de 2000, que se encontra aqui e outras normas relativas. Então isso aqui trouxe um impacto muito grande, cara, na sociedade, com certeza. Vamos lá. A outorga ou a renovação de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza. Então, toda nova outorga ou renovação de concessão, permissão, deverão atender 100% às regras de acessibilidade. A aprovação de financiamento de projeto com utilização de recursos públicos
por meio de renúncia ou de incentivo fiscal, contrato, convênio ou instrumento congênere, né? Então é o seguinte, o que acontece? Eu quero captar um recurso do BNDES para construir minha padaria. Beleza, então está condicionado o quê? Ao cumprimento das normas, né? Não tem jeito, né? A concessão de aval da União para obtenção de empréstimos e financiamento internacionais por entes públicos ou privados, né? Então a União aí, ele pode ser avalista aí de estados, municípios e de setor privado aí, claro, devidamente aprovado em lei, para empréstimos. Então, para a União dar o seu lastro, onde couber recurso público para a construção, qualquer tipo de coisa aqui, ó, o que acontece? Tem que seguir as regras, né? As regras de acessibilidade, né? Eu, pessoalmente, já presenciei muita reprovação de projetos, tá? De projetos junto à prefeitura, porque não atendia às regras de acessibilidade. É, professor, com certeza, né? Artigo 55. A concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico de transporte, de informação e de comunicação, inclusive de sistemas de tecnologias da informação e da comunicação, e de outros serviços, equipamentos e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana quanto rural, devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referência as normas de acessibilidade, né? Então, todo e qualquer projeto aí, gente, que tem, tá, de comunicação, todo projeto que é aberto ao público, que é de uso público, que é de uso coletivo, todo e qualquer deverão ter referência às normas de acessibilidade e seguir o desenho universal de acordo com as regras aí dos respectivos conselhos, né, das normas bem específicas, né, principalmente de arquitetura e urbanismo, tá? Então esse aqui foi um marco, tá? Um marco muito grande, tá? Então a partir dessa lei, tá, todos os novos empreendimentos aí que tenha acesso às pessoas, onde qualquer pessoa com deficiência venha ter acesso, ser cliente, utilizar o serviço, deverão atender à Lei 13.146. Isso foi um impacto muito grande. Tá? O desenho universal será sempre tomado como regra de caráter geral, né? Geral, ou seja, todos deverão cumprir. É claro, a intenção do legislador que é muito simples, né? Passados aí uns 10, 15 anos, com certeza, né? Nós teremos aí um país aí com um índice de acessibilidade aí e aceitação do desenho universal muito grande. Essa é a intenção do legislador, fazer um marco, né? Daqui em diante será assim, né? Nas hipóteses em que comprovadamente o desenho universal não possa ser empreendido, deve ser adotado a adaptação razoável, né? E aí deve ser adotado a adaptação razoável, né? Professor, como assim, né? Vou dizer para você rampa de acesso, né? Então, rampa de acesso, você tem aí uma inclinação de 8, né? De 8 centímetros a cada 1 metro, né? Então, é o seguinte, você coloca aí 80 centímetros, né? 8 centímetros a cada 1 metro, né? Então, o que acontece? Ela é longa, tá? Ela é longa a rampa, né? É longa. Só que o vão, por exemplo, ela não é possível dar essa inclinação de 8 centímetros. Então, o que acontece? Faz uma adaptação razoável. Então, você vai em alguns lugares assim, ela tem aí, tá, uma rampa um pouquinho maior. Por quê? Porque não é possível, tá, a adaptação. Professor, como é que você sabe disso? Porque eu já sofri na pele. Caberá ao poder público promover a inclusão de conteúdos temáticos referentes ao desenho universal nas diretrizes curriculares da educação profissional e tecnológica do ensino superior e na formação de carreiras de Estado, né? Então, ele quer incluir isso como matéria currículo escolar. Os programas, os projetos e as linhas de pesquisas a serem desenvolvidos, com o apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de fomento, deverão incluir temas voltados para o desenho universal. Tudo desenho universal, né? E, finalmente, desde a etapa da concepção, as políticas públicas deverão considerar a adoção do desenho universal. Então, todas as políticas públicas, né, deverão já adotar o desenho universal. Esse desenho universal é no sentido de que
de acessibilidade para dar condições de acesso às pessoas portadoras com deficiência. Portas um pouco mais largas, a questão da sinalização horizontal no chão para os cegos, né? E assim por diante, cara. A comunicação com braille, né? Para você ter o contato, né? E assim por diante, né? Vamos lá. Artigo 56. Olha o impacto disso na sociedade. Ó. A construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de edificações abertas ao público, tem que ter contato com o público, viu? De uso público ou privado de uso coletivo, por exemplo, um condomínio. O condomínio você vai ter o que? As partes de uso coletivo, então eles estão sujeitos às regras, deverão ser executados de modo a serem acessíveis. Olha aí, a obrigação disso. Imagina o impacto disso, né? O impacto disso, né? Inclusive, isso é um custo em relação a isso, né? Para você atender essas regras aqui, por exemplo, a porta é 90 centímetros. Você quer colocar uma porta de 70, que é o normal, mas você tem que colocar uma porta de 90, é mais caro. Professor. Nos banheiros tem que ter aquela, como é que é, o suporte para você segurar, né? A alça lá para você segurar e assim por diante. Mas é importante, né? É investimento aí que o empresário vai ter que fazer, não tem jeito. A construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de edificações abertas ao público e de uso público ou privadas, já li, né? As entidades de fiscalização profissional das atividades de engenharia, arquitetura e correlatas, ao anotarem a responsabilidade técnica de projetos, devem exigir a responsabilidade profissional declarada de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e normas técnicas pertinentes, né? O legislador aqui deu uma sacada muito grande, né, para fazer acontecer, né? O que acontece? As obras têm um ART, que é o cara que é responsável pela obra, responsabilidade técnica, né? O que acontece? Ele vai falar o seguinte, ART, engenheiro, arquiteto, você vai assinar aqui, eu vou te dar isso aqui, e você vai estar atestando que o seu cliente e esse projeto na qual você é responsável atende 100% às regras de acessibilidade. Muito interessante, né? Foi lá na raiz, lá, né? Para aprovação ou licenciamento ou emissão de certificado de projeto executivo arquitetônico urbanístico e das instalações de equipamentos temporários ou permanentes para o licenciamento ou emissão de certificado de conclusão de obra ou serviço, deve-se atestar o atendimento às regras de acessibilidade, a aprovação do projeto, tem que ter lá. Então, lá na prefeitura, o técnico que está analisando vai ter que aprovar, ele vai certificar que está atendendo. O poder público, após certificar a acessibilidade de edificação ou serviços, ou de serviço, determinará a colocação em espaços ou em locais de ampla visibilidade o símbolo internacional de acesso na forma prevista na legislação e nas normas técnicas correlatas. Artigo 57, vamos embora, né? As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes, né? Então está aí, né? O que acontece? Professor, a regra anterior são para os novos, beleza. E agora? Agora são para o hoje, né? Para que já existiam antes da publicação da lei. O que acontece? Cara, ali você vai ter que dar circulação, né? Então, muitos empresários aí, né? Muitos empreendedores no Brasil todo, a partir da edição estou colocando de milhões de pessoas, estou colocando de milhares, né? Muitas pessoas tiveram que fazer os ajustes, né? Graças a Deus. Mas pelo menos uma vez só, né? Já faz uma construção lá, já faz uma adaptação aí de acordo com as regras, e é sempre bom a gente andar de acordo com as regras, né? Artigo 58, vem comigo. O projeto e a construção de edificação de uso privado multifamiliar, edifícios, por exemplo, deve atender aos preceitos de acessibilidade na forma regular. Deve ser, então, ok, né? Tranquilo, né? As construtoras incorporadoras responsáveis pelo projeto e pela construção das edificações a que se refere o caput deste artigo devem assegurar percentual mínimo de suas unidades internamente acessíveis de forma regulamentar. Ok, né?
é vedada a cobrança de valores adicionais para a aquisição de unidades internamente acessíveis a que se refere o parágrafo 1º desse artigo. Ok, então esse aqui é tranquilo, inclusive esse aqui completa bastante lá o direito, né, direito à moradia, que a gente já viu lá atrás, né, na aula anterior. Artigo 59, vem comigo. Em qualquer intervenção nas vias e nos espaços públicos, o poder público e as empresas concessionárias responsáveis pela execução das obras e dos serviços devem garantir de forma segura a fluidez do trânsito e a livre circulação da acessibilidade das pessoas durante e após a execução. Tranquilo, né? Então sempre tem que dar acessibilidade nas vias, né? Eu acho que nem precisava esse artigo estar aqui nessa lei, mas tudo bem, vamos lá. Artigo 60, tá? Esse artigo 60 aqui trata de outras leis. Eu tenho que explicar para vocês o objeto dessas leis. Orientam-se no que couber pelas regras de acessibilidade previstas na legislação e nas normas técnicas observado o disposto. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Aqui ele está ampliando os direitos da pessoa com acessibilidade. Tá? Estão ampliando. Tá? Essa regra aqui, a gente já viu que tem vários dispositivos dessa lei. Então, o que ele fala? Né? Observado o disposto. Então, a Lei 10.098 de 2000. O que trata essa Lei 10.098 de 2000? Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras com deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências. Ou seja, essa lei, da 10.098, na minha opinião, foi a primeira grande legislação no Brasil que vem se preocupar com a acessibilidade, com esse assunto, né? Então, o que está falando aqui? Olha, nós temos que observar também a Lei 10.098, tá? Que está em vigor. Inclusive, essa própria lei, a 13.146 de 2015, alterou bastante a lei aí. Outra lei, 10.257. O que trata a Lei 10.257? Nada mais é do que o Estatuto da Cidade. Então, o Estatuto da Cidade também deverá considerar o Estatuto aí das pessoas com deficiência. E, finalmente, a Lei 12.587. Né? O que tem essa lei? Essa aqui é uma lei que trata da política, traz as diretrizes, né, da política nacional de mobilidade urbana. Então, essas regras aí, essas leis também deverão ser observadas nos seguintes princípios. Né? Vamos lá. Ó, os planos diretores municipais, os planos diretores de transporte e trânsito, os planos de mobilidade urbana e os planos de preservação dos sítios históricos elaborados ou atualizados a partir da publicação dessa lei, os códigos de obras, os códigos de posturas, as leis de uso e ocupação do solo e as leis do sistema viário, os estatutos, estudos prévios de impacto de vizinhança, as atividades de fiscalização e a imposição de sanções e, finalmente, a legislação referente à prevenção contra incêndio e pânico. Então, deverão sempre o quê? Observar a Lei 13.146 e todos esses outros instrumentos aqui também, né, com foco que dando maior mobilidade aí, proteção aos direitos das pessoas com deficiência. Parágrafo 1º. A concessão e a renovação de alvará de funcionamento para qualquer atividade são condicionadas à observação e à certificação das regras de acessibilidade. Tá aí, né? Então é o seguinte, tá aí, amarrou todo mundo, cara. Né? Isso aqui deve ter sido um pânico dos municípios, nas prefeituras, de um dia para outro, para o cara editar, para ele publicar um alvará de funcionamento. O cara teve que ir lá na firma, cara dele, né, atestar lá a questão da acessibilidade, né? Né? A emissão da carta de habite-se. Quando você termina uma obra, para você poder morar, você tem que ter a carta de habite-se, né? Ou habilitação equivalente à sua renovação, quando essa tiver sido emitida anteriormente às exigências de acessibilidade. É condicionada à observação e à certificação das regras de acessibilidade. Então você tem que ter, para a edição do habite, tem que ter as regras de acessibilidade, né? Claro, né, principalmente o quê? Do comércio, né? Na sua residência, se você, na sua residência, por exemplo, você ter um habite que pode impactar negativamente
na não edição, por exemplo, você tem que ter um rebaixamento da calçada, por exemplo, na sua casa, né? Se ali tiver previsto no plano diretor que você deve ter um rebaixamento da calçada, se você não tiver, você não vai receber essa carta do ABITSE. Artigo 61. A formulação, a implementação e a manutenção das ações de acessibilidade atenderão às seguintes premissas básicas: a eleição de prioridades, elaboração do cronograma e reserva de recursos para a implementação das ações e planejamento contínuo e articulado entre outros setores envolvidos. Não falou nada demais, né? Artigo 62. É o último artigo da primeira parte aí das disposições gerais da acessibilidade. É assegurada à pessoa com deficiência, mediante solicitação, o reconhecimento, o recebimento de contas, boletos e recibos, extratos e cobranças de tributos em formato acessível, né? Então você pode solicitar ao seu banco aí, né, que você recebe esse boleto aí no formato acessível que atenda à sua necessidade para interpretar essa informação. Pronto, né? Vamos lá. Capítulo 2º, né? Aqui é o quê? Do acesso à informação e à comunicação. Qual que é o título que nós estamos estudando? Acessibilidade. Acessibilidade. Então, se você está lendo, se está escrito, né? Aqui o boleto do meu mestrado, né? Está aqui. Se está escrito aqui, é uma comunicação. Se você é normal, você consegue ler tranquilamente, se você não tem problema nenhum. Mas, se você for ter deficiência visual, por exemplo, o acesso a essa informação vai ser prejudicada, consequentemente, a comunicação. Então, claro que o legislador pensou nesse item também. Artigo 63. É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país ou por órgãos de governo para o uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Agora vem. Os sítios devem conter símbolo de acessibilidade em destaque. Telecentros comunitários que receberem recursos públicos federais para o seu custeio ou sua instalação e LAN houses devem possuir equipamentos e instalações acessíveis. Os telecentros e as LAN houses, em que trata o parágrafo 2º deste artigo, devem garantir no mínimo 10% de seus computadores com recursos de acessibilidade para a pessoa com deficiência visual, sendo assegurado pelo menos um equipamento quando o resultado do percentual for inferior a 1. Tá? Sempre um equipamento aí no mínimo, né? 64. A acessibilidade nos sítios de internet, que trata o artigo 63 desta lei, deve ser observada para a obtenção do financiamento que trata o inciso 3, artigo 54. O que é artigo 3 e 54? Ele diz o seguinte, né? Vamos lá. A aprovação de financiamento de projeto com utilização de recursos por meio de renúncia ou incentivo fiscal, contrato, convênio ou instrumento congênere, né? Deverão estar de acordo com as regras de acessibilidade. Ok, onde vai recurso público, então recurso público, se o dinheiro é do próprio governo, é uma maneira até de reduzir a fiscalização. Então lá no projeto ele vai ter que cobrar que está atendendo aí as regras de acessibilidade. As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações deverão garantir pleno acesso à pessoa com deficiência conforme a regulamentação específica. Cabe ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia fixa e móvel celular com acessibilidade que, entre outras tecnologias assistidas, possuam possibilidade de indicação e de ampliação sonora de todas as operações e funções disponíveis. Artigo 67. Os serviços de radiodifusão de sons, imagens, devem permitir o uso das seguintes recursos, entre outros, né? Aqui eu posso considerar isso aqui um pouco de tecnologia assistida, né? Olha, ó. Subtitulação por meio de legenda oculta. Janela com intérprete de Libras, né? Que é aquela, né? Tem a pessoa lá, né? Que fica no cantinho, né? E audiodescrição e audiodescrição. Então, radiodifusão, que é a televisão, né? Então deve ter imagens, né? Também, né? Deve permitir isso aí.
Então está obrigando aí, por isso que tem muito... Cara, essa lei aqui trouxe um impacto muito grande, cara, com certeza, né? Vamos lá, artigo 68. O poder público deve adotar mecanismos de incentivo à produção, à edição, à difusão, à distribuição e à comercialização de livros em formatos acessíveis, inclusive em publicações da administração pública ou financiadas com recursos públicos, com vistas a garantir pessoa com deficiência o direito de acesso à leitura, à informação e à comunicação. Então ele quer o quê? Parte cultural também, né? Na verdade, isso aqui deveria estar o quê? Lá nos direitos, né? Mas tudo bem. Nos editais de compra de livros, inclusive para o abastecimento ou atualização de acervo de bibliotecas em todos os níveis de modalidade da educação e de bibliotecas públicas, o poder público deverá adotar cláusulas de impedimento à participação de editoras que não ofertem sua produção também em formatos acessíveis, né? Então, olha aí, se tem alguma editora que não atende, não produz aí os formatos acessíveis, né? Não poderão contratar com o poder público. Consideram-se formatos acessíveis os arquivos digitais que possam ser reconhecidos e acessados por softwares leitores de teclas, né? Telas ou outras tecnologias assistivas que vierem a substituí-los, permitindo leitura com voz sintetizada, ampliação de caracteres, diferente de contrastes e impressão em braille. O poder público deve estimular e apoiar a adaptação e a produção de artigos científicos em formato acessível, inclusive em Libras, né? Em Libras. Oh, professor, né? Vamos lá. Artigo 69. Tecnologia assistida, né? O poder público deve assegurar a disponibilidade de informações corretas e claras sobre os diferentes produtos e serviços ofertados por quaisquer meios de comunicação empregados, inclusive em ambiente virtual, contendo a especificação correta de quantidade, qualidade, características, composição e preço, bem como sobre os eventuais riscos à saúde e à segurança do consumidor com deficiência, em caso da sua utilização, aplicando-se no que couber o artigo 30 ou 41 da Lei 8.078. O que é isso aí? É a lei lá do Código de Defesa do Consumidor. Os canais de comercialização virtual e os anúncios publicitários vinculados à imprensa escrita, na internet, no rádio, na televisão e nos demais veículos de comunicação abertos ou por assinatura devem disponibilizar, conforme a compatibilidade do meio, os recursos de acessibilidade que trata o artigo 67, que é lá o Libras, a transcrição, né, a legenda oculta, a expensas do fornecedor do produto ou do serviço, sem prejuízo da observância do disposto no artigo 36 a 38, lá do Código de Defesa do Consumidor. Os fornecedores devem disponibilizar, mediante solicitação, exemplares de bulas, prospectos, textos ou qualquer outro tipo de material em divulgação de formato acessível. Formato acessível. É bastante, gente, não tem jeito, né? Aqui a gente tem que ler artigo por artigo, porque o examinador pode cobrar qualquer questão aí, qualquer artigo. É muito repetitivo, né, cara? A gente é muito repetitivo, né? Eu acho que, assim, se você quer tratar com igualdade, né, cara? Igualdade é igualdade, tá? Então, então tem muitos dispositivos aqui que as outras leis já tratam. Então, mas aí tem que ter uma outra lei para estar reforçando. Agora, não são todos os dispositivos, né? Não são todos os dispositivos. Aqui, as instituições promotoras de congressos, seminários, oficinas e demais eventos de natureza científica e cultural devem oferecer à pessoa com deficiência, no mínimo, os recursos de tecnologia assistida previstos no artigo 67. Os congressos, os seminários, as oficinas e os demais eventos de natureza científico-cultural promovidos ou financiados por poder público devem garantir as condições de acessibilidade dos recursos de tecnologia assistida. Os programas, as linhas de pesquisa, os projetos a serem desenvolvidos
com o apoio de agências de financiamento e órgãos de entidades, integrantes da administração pública que atuam no auxílio da pesquisa, devem contemplar temas voltados à tecnologia assistida. Caberá ao poder público, diretamente ou em parceria com as organizações da sociedade civil, promover a capacitação de tradutores, intérpretes em Libras e guias e intérpretes de profissionais habilitados em Braille, audiodescrição, estenotipia e legendagem, né? Então tá aí, esse aqui é tecnologia assistida de compreensão, né? Tá bacana, né? Capítulo 3º, tecnologia assistida. É garantido à pessoa com deficiência o acesso de produtos, recursos, estratégias, práticas, processos e métodos e serviços de tecnologia assistida que maximizem sua autonomia na mobilidade pessoal e qualidade de vida. Então é garantido à pessoa com deficiência o acesso a produtos, Pronto, né? Aqui, ó, gente, aqui eu acho que esse artigo aqui, ele já eliminava muitos artigos da lei. Tá? Só que no Brasil é foda, né, cara? Desculpa o palavrão aí. O que acontece aqui no Brasil, né? No Brasil você tem que dar o direito e confirmar, reconfirmar várias vezes, né? Aí fica aí o país que tem mais leis no mundo, é o nosso país aqui, o Brasil, né? Artigo 75. O poder público desenvolverá plano específico de medidas a ser renovado em cada período de 4 anos, né? Com a finalidade de. Então nós temos o quê? Nós temos um plano, tá, da acessibilidade nacional. Tá? E a 4 anos ele é renovado, ele é revisto, né? Ele é reformatado. E nesse plano tem que conter o quê? Facilitar o acesso ao crédito especializado, inclusive com oferta de linhas de crédito subsidiadas específicas para aquisição de tecnologia assistida, agilizar, simplificar e priorizar procedimentos de importação de tecnologia assistida, especialmente as questões atinentes a procedimentos alfandegários e sanitários, criar mecanismos de fomento à pesquisa e à produção nacional de tecnologia assistida, inclusive por meio de concessão de linhas de crédito subsidiado e de parcerias com institutos de pesquisa oficiais, eliminar ou reduzir a tributação da cadeia produtiva e de importação de tecnologia assistida, facilitar e agilizar o processo de inclusão de novos recursos de tecnologia assistida no rol de protocolos distribuídos no âmbito do SUS e por outros órgãos governamentais. Então, isso aqui são as diretrizes para a elaboração do plano, né? Para fazer cumprir o disposto neste artigo, os procedimentos constantes no plano específico de medidas deverão ser avaliados pelo menos a cada 2 anos. Então, em 2 anos, ele é avaliado e em 4 anos ele é revisto e renovado esse plano aí. Quer dizer, um ciclo, né? 4 anos, né? O último capítulo, tá, do título 3, da acessibilidade. Do direito à participação da vida pública e política. Aí. A pessoa portadora com deficiência, cara, ela já participa. Olha aí, né? O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade de exercê-los, de igualdade de condições com as demais pessoas. Né? O artigo 5º fala que todo mundo é igual. Né? Aí. Parágrafo 1º. A pessoa com deficiência será assegurada o direito de votar e ser votada, inclusive por meio das seguintes ações. Rapaz, isso aqui é o direito universal do voto. Garantindo que os procedimentos, as instalações, os materiais ou os equipamentos para votação sejam apropriados. Aí tudo bem. Mas lá atrás já fala, né? Acessíveis a todas as pessoas e de fácil compreensão e uso, sendo vedada a instalação de sessões eleitorais exclusivas para pessoas com deficiência. Aí aqui é um comando objetivo. Sendo vedada a instalação de sessões eleitorais exclusivas para as pessoas com deficiência. Então está aqui, tá? Então isso aqui é o seguinte, ó, isso aqui é um comando, tá? É um comando. É um comando. Tá aí, ó. Não pode, vira preconceito, né? Esse item 1 é muito importante. Incentiva a pessoa com deficiência,
a candidatar-se e a desempenhar quaisquer funções públicas em todos os níveis de governo, inclusive por meio do uso de novas tecnologias assistidas quando apropriado, né? Como é que o governo vai incentivar, cara? Eu fico pensando, né? Vai financiar a campanha dele, será? Né? Complicado, né? 3. Garantia de que os pronunciamentos oficiais, aí sim, a propaganda eleitoral, aí sim, obrigatória, e os debates transmitidos pelas emissoras de televisão possuam, pelo menos, recursos elencados no artigo 64, 67. O que é o artigo 67? São 3. Legendas ocultas, né? A tradução em libras e a autodescrição. São os 3 recursos do 67. Aí tudo bem. Garantia do livre exercício do direito ao voto. E, para tanto, sempre que necessário, a seu pedido, permissão para que pessoa com deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha. Aí sim, isso aqui é outra coisa, tá? É outra coisa, né? Não pode ter uma sessão especial, ela vai lá votar, o voto é secreto, é pessoal, é único, né? Só que a pessoa tem problemas. Aí, segundo o estatuto, neste caso, ele pode ser assistido por uma outra pessoa para exercer o seu direito de voto. Aí sim, aí sim. O poder público promoverá a participação da pessoa com deficiência, inclusive quando institucionalizada, na condução das questões públicas, sem discriminação, de igualdade de oportunidades, observado o seguinte: a participação em organizações não governamentais relacionadas à vida pública e à política do país e em atividades de administração de partidos políticos. A formação de organizações para representar a pessoa com deficiência em todos os níveis e a participação da pessoa com deficiência em organização que lhe representam, né? Ou seja, são os conselhos da vida que nós temos aí de inclusão social, né? Temos muitos conselhos, inclusive. Pronto, terminamos aí o título 3º da acessibilidade. E agora a gente vai dar da ciência e tecnologia. Então, o legislador, lá na parte geral, criou um título exclusivo para tratar do quê? Da ciência e da tecnologia. Tá? Então a gente vai trazer, ou seja, ciência e tecnologia, vocês, qual que é o objetivo desse cara aqui? Vocês também têm que tratar dessa temática. Temos que incentivar especificamente essa temática, que é de inclusão, melhoria de vida das pessoas portadoras com deficiência. O poder público deve fomentar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a inovação e a capacitação tecnológicas voltadas à melhoria da qualidade de vida e ao trabalho da pessoa com deficiência e à sua inclusão social. O fomento pelo poder público deve priorizar a geração de conhecimentos e técnicas que visem a prevenção e o tratamento das deficiências e ao desenvolvimento de tecnologias assistida e social. A acessibilidade e as tecnologias assistida e social devem ser fomentadas mediante a criação de cursos de pós-graduação, a formação de recursos humanos e a inclusão do tema nas diretrizes das áreas do conhecimento. Deve ser fomentada a capacitação tecnológica de instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de tecnologia assistida e social que sejam voltadas para a melhoria da funcionalidade e da participação social das pessoas com deficiência. As medidas previstas neste artigo devem ser reavaliadas periodicamente pelo poder público, com vistas ao seu aperfeiçoamento. Então tá aí, né? Vamos lá, né? Vamos para o artigo 78, tá? Último artigo da nossa aula. Tá? Devem ser estimulados a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação, a difusão de tecnologias voltadas para ampliar o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias das informações e comunicações e tecnologias sociais. Parágrafo único. São estimulados, em especial, o emprego de tecnologias de informação e comunicação como instrumento de superação das limitações funcionais e de barreiras à comunicação, à informação, à educação e ao entretenimento da pessoa com deficiência, a adoção de soluções e a difusão de normas que visem
a ampliar a acessibilidade da pessoa com deficiência à computação e aos sítios da internet, em especial ao serviço de governo eletrônico. Então tá aí para vocês aí, né, gente? Pronto, né? Maçante, né? Mas necessário, tá? Maçante, mas é necessário. Então essa aqui é a nossa aula parte 3, né? A parte 3. Bacana, encerramento de sempre aí, né? Olhemos o hoje. O amanhã, Deus proverá. Putz, cara, muito forte, né? Olhemos o hoje. Amanhã, Deus proverá. É isso mesmo, gente, né? Então nós temos que preocupar com hoje, né? E colocar na mão de Deus, depositar nossa confiança, porque amanhã Deus proverá. Pessoal, um forte abraço, fique com Deus, até a nossa quarta aula, quarta parte e última parte da Lei 13.146 de 2015. Tchau, tchau. Clique like.